Bom dia a todos e todas, mais uma terça-feira de entrevistas, né? Hoje eu tenho a honra e o prazer de estar conversando com a Leila Lopes, da Casa Ronald McDonald do ABC. Obrigado pelo aceitar o convite, Leila, é um prazer para nós, para mim, né, em particular aqui nessa conversa. Só antes de a gente começar essa conversa, explicar algumas questões também. Primeiro, quem está aqui ao vivo, quiser fazer alguma pergunta, sempre é a vantagem de poder estar ao vivo e fazer alguma pergunta, algum comentário, alguma sugestão. E quem está nos assistindo na versão gravada, no nosso canal no YouTube, onde tem todas as outras entrevistas, também convido vocês a que possam se inscrever nesse modelo do webinar. A gente deve ter provavelmente embaixo aqui na versão gravada, na descrição, o link para você fazer essa inscrição, já ficar sabendo receber lembretes das outras entrevistas todas. A gente vai, como sempre faz, eu digo que eu não sou um entrevistador, sou um conversador, né? Então, puxando assuntos. E então, para começarmos isso, eu queria primeiro, mais uma vez, te agradecer, Leila, e conta um pouco de você. Vou fazer várias perguntas de você, mas conta também da Casa Ronald McDonald ABC. Conta um pouco sobre isso também, por favor. E, mais uma vez, bem-vinda. Eu que agradeço, Marcelo, pela oportunidade. Eu acompanho o Instituto do Ara lá desde 2017, primeiros selos, e a repercussão, né, que foi tomada com tudo isso, e os melhores ONGs foram crescendo, e a gente acompanhou sempre junto. Então, sempre no meio, eu conversava muito com o JP, da BCE, então a gente sempre nessas trocas. Atualmente eu estou diretora executiva da Casa Ronald McDonald ABC. Eu vim de uma trajetória muito da controladoria, eu sou formada em administração, contabilidade, tenho especializações pela FGV em finanças, auditoria, muito de controladoria em hospitais, e há 8 anos atrás eu entrei para a Casa Ronald McDonald, que é um programa do Ronald McDonald Howard Charity, que a gente chama de RMHC, que fica em Chicago. Esse programa, um dos programas do RMHC são as Casas Ronald, que hoje no Brasil são 7 casas, eu faço parte de uma, estou como representante legal de uma dessas casas, mas são mais de 380 casas no mundo, 270 espaços da família e 40 care mobiles, que são ônibus ligados à saúde. O RMHC, como as outras casas, a causa principal é a oncologia pediátrica, mas muito no mundo é a pediatria, e a gente trabalha em todas as frentes, envolvendo a criança com câncer e suas famílias. Ok. Bom, vou fazer várias perguntas daqui a pouco sobre a Casa Ronald McDonald, especificamente a ABC, né, que você dirige. Mas eu queria saber um pouco de você, justamente. Você falou que faz uns 8 anos você começou a trabalhar com organização. E foi a primeira vez com experiência com o terceiro setor? Você já tinha antes? Foi a primeira vez e foi um choque, né? Porque eu era controle de uma holding. Eu nunca vi falar de doação, né? Para mim, doação não existia. Então, cair nesse universo do terceiro setor. Claro, eu busquei muitos cursos com a filantropia, com a BCR, para conseguir me inteirar. E é uma coisa também que eu sempre discutia com o JP, essa formação, né? Eu acho que precisa muito ter uma graduação em captação, para que uma graduação no terceiro setor, para que seja, porque é muito complexo. O profissionalismo do terceiro setor tem crescido muito, e você buscar, hoje você tem que garimpar, né, os cursos, os treinamentos, para você se inteirar nesse universo, que realmente tem suas particularidades, tem que ter o profissionalismo do setor privado, mas tem algumas particularidades que, quando você cai no terceiro setor, né, até você entender, tem muito sofrimento. Acho que muitas coisas que não tem, o setor empresarial não tem nem informação, né? Não pode nem ajudar nesse sentido. Mas eu queria um pouco desse momento, ou seja, de como surgiu. Me conta em mais detalhes como é que surgiu esse convite, você que foi atrás, como é que foi esse namoro, né? Como é que chegou aí? Eu trabalhava num hospital em São Paulo,
e eu tive uma filha, e aí eu resolvi ficar mais próximo, eu moro em Santo André, e aí surgiu a oportunidade, o convite para estar gerenciando uma casa Ronald McDonald's em Santo André, ficava próximo à minha residência. E foi um desafio também o terceiro setor, né? Eu queria também, eu gosto muito da área social, sempre fui voluntária, sempre apoiei muito o GRAAC, Aldeias Infantis, sempre muito voltada a Brinque, conheci muito de perto a Brinque, então queria entender realmente como funcionava. Eu falei, bom, vai ser uma experiência, né, nova, vai ser um desafio, mas eu acredito que eu consigo encarar. Um choque maior, além das especialidades, foi a causa. Você se envolver diretamente com a causa. É muito diferente quando você é um voluntário ou quando você apoia financeiramente. Mas quando você está de perto, conhecendo a causa, principalmente a causa com criança, que é uma causa que comove muito, chegou a ponto de eu pensar assim, acho que não é aqui que eu quero ficar. Mas a gente pensa, bom, se eu estou aqui, se eu vim para cá, eu não acredito em coincidências. É porque eu realmente tinha que estar. E eu acho que a gente precisa de pessoas que estejam envolvidas, que gostem disso, e eu realmente me apaixonei depois disso, depois desse choque, e consegui aí permanecer e cada vez mais pensando nisso, querendo apoiar, e realmente um dia dizer que a causa terminou e eu vou para outra causa. Exatamente. Isso eu acho muito legal no pessoal que lida com câncer, né? Que tem a clareza de que enquanto esse problema existe, né? Quando deixar de existir, todo mundo torcer para que deixe de existir, né? Eu acho isso muito bacana por esse pessoal. Eu falo que o pessoal da área da pobreza, por exemplo, deveria pensar assim também, né? Vamos todos juntos até acabar a pobreza. Quando acabar a pobreza, a gente vai fazer outra coisa, vai jogar tênis. A diferença do setor privado é essa, né? Você está sempre buscando lucro cada vez mais. O terceiro setor está procurando sempre que a sua causa cabe. Sabe? Exatamente. Isso é muito... Mas nem muita gente tem essa consciência, não, viu, Leila? É engraçado, até por não é falta de consciência, mas por distração. Tem pessoas que não têm a consciência de que é importante trabalhar até acabar tudo, né? Quase que uma ideia assim, não, temos que atender mais, fazer mais coisas. Não, peraí, é verdade, tá? Até tem muito problema. Mas no final das contas, o objetivo é que esse problema acabe. E o pessoal que lida com câncer, eu percebo que sempre teve isso. Lembro que uma vez eu fui você deve ter ido em alguns, aquele Cognac, né? Uns eventos o Cognac, o TJCC. Eu fui em alguns como palestrante, né? E foi lá a primeira vez que eu percebi isso, né? As organizações se unindo, cada uma na sua região, na sua especialidade, todas com uma missão comum aí. Mas você falou agora há pouco de que não existem coincidências, eu também penso assim, mas você mesma disse, né, que antes de chegar aí você já era doadora, voluntária, falou da Brinque, né? Então, me conta um pouco mais desse passado lá atrás. Ou seja, então você trabalhava no hospital por decisão de lidar com o hospital ou porque era uma questão profissional? Me conta um pouco também desses voluntarismos. Eu já trabalhei em 5 hospitais e aí sempre coincidiu dessa área, sempre na parte de controladoria, e no hospital que eu trabalhei tinha um voluntariado, e eu gostei muito, apoiei, fiz também alguns trabalhos voluntários, e nisso da Brinque, da Aldeias Infantis, foi uma abordagem de rua, né? Estava passando, fez uma abordagem, eu gostei da causa, e aí eu acabei me tornando doadora. E quando a gente, né, se depara, quando está-se muito no mundo empresarial, quando alguém mostra para você uma realidade completamente diferente, né, você não tem como você falar não. Eu acho que essa abordagem que foi feita muito em loco, muito, olha, você tem que ajudar, você fala, nossa, é minha responsabilidade, né? Não está assim em geral, não todos, não, você, especificamente. Então, não tem como você falar, não, eu não vou ajudar, não, está pedindo para mim. E aí, fui me envolvendo, fui conhecendo, porque eu busco sempre conhecer no que eu estou, né, investindo. Eu acredito que a doação é muito investimento, então o que você está investindo, e eu quis conhecer a causa. E aí a gente
começa a se envolver, e aconteceu, que eu disse que não é coincidência, de eu vir para o terceiro setor. Acho que eu me envolvi tanto e eu acabei indo direto para o terceiro setor. Mas a causa do câncer infantil é uma causa, né, que a gente tem aí no Brasil, infelizmente, é a doença que mais mata crianças e adolescentes de 0 a 16 anos no Brasil. Quando o Instituto Ronald, né, que nos coordena as casas, começou, a taxa era de 30% de cura, e hoje já está em 65%. Então, acho que faz muita diferença. Infelizmente, em alguns lugares, Norte e Nordeste, ainda a taxa não chega a 50%. Foi feito um bom trabalho, mas eu acredito que ainda tem muita coisa a se fazer na oncologia pediátrica no Brasil. E, Leila, você é de Santo André mesmo? Não, eu sou carioca. Eu ia sugerir, mas eu falei, bom, vai que não. Ainda tem um pouco. Ficou meio misturado, né? O carioca. Casei com um paulista e aí acabei indo para São Paulo. E como é que era a tua infância lá? Era no Rio de Janeiro, capital, ou era outra cidade? Eu morava em São Gonçalo, que é uma região próxima ao Rio de Janeiro, mas sempre trabalhei no Rio, estudei no Rio, fiz Getúlio Vargas, então sempre ia, né, para Presidente Vargas e tudo, sempre trabalhei lá. E não tinha a menor intenção de vir para São Paulo, mas sempre São Paulo foi uma coisa muito distante para mim, mas acabei conhecendo, né, o meu marido, né, os jovens não vão saber, que é o ICQ. Era aquela internet de escada que você ficava fazendo aquele barulhinho e tudo mais. E aí nós conhecemos e nos casamos, fui morar no Ipiranga e depois acabei indo para o ABC. Que é pertinho, Ipiranga, para quem não sabe, já é pertinho de Santo André, de alguma forma, né? E eu te perguntei dessa infância, mas você tinha alguma coisa, ou a sua família, alguma coisa relacionada a isso, voluntariado, atividades... Né, não. A gente sempre, minha família sempre foi muito católica, nós íamos muito a questões de igreja, ajuda na igrejas, aquele negócio de retiros espirituais e tudo mais. Então, o que tinha era de apoio em feiras, em quermesse, minha família sempre ajudou, sempre ajudamos a igreja. E essa é o que eu via de auxílio ao próximo, né? Mas não era uma coisa minha, era uma coisa muito ligada da família. Meu pai militar, então sempre tinha, né, aquelas regras muito rígidas, e sempre tem aquelas que você tem que ser bom, tem que ser o melhor, e então eu não tinha muito esse universo de ajudar, mais a minha família mesmo, mas eu tive contato através da igreja. Entendi. E o teu primeiro trabalho foi já em hospital ou não? Como é que foi? Meu primeiro trabalho foi no hospital, em São Gonçalo mesmo, onde eu morava, e aí de lá eu fui para o Instituto de Cardiologia de Laranjeiras, que fica ali no centro do Rio, no bairro de Laranjeiras, e depois acabei vindo para São Paulo, trabalhei nos outros hospitais aqui, da rede Sancil, né, que hoje não existe mais, mas depois no Hospital Paulista, e numa holding de editoras também, mas sempre na parte de controladoria, como contadora, como administradora, como parte de finanças e compliance. É engraçado que você fala que não vê muita conexão, que você entrou no terceiro setor há 8 anos, mas a sensação que me dá é que desde a infância você tinha algum vínculo, né? Mais distante, né? Ou pela religião, ou podia ter escolhido o hospital, que você podia ter escolhido, sei lá, né? Indústria, né? Fábrica de alguma coisa, mas foi... de alguma coisa foi parar em hospital, de hospital foi parar na Ronald McDonald. Acho que tem uma frequência tênue aí, mas tem, né? Eu vejo assim. Sim, eu acho sempre a de você conseguir enxergar, né, as pessoas. Eu acho muito isso. Eu não consigo passar e você não vê as pessoas que estão precisando de uma certa forma, mesmo que fosse num hospital particular, mas as pessoas que estão sofrendo, que estão precisando, eu nunca deixei de enxergar aquilo e me incomodar, né? Eu acho que a gente não pode perder esse incômodo, né? Não pode ser natural. Isso pode ser uma coisa em que você fala, alguma coisa tem que fazer, né? Isso é muito bom. E, Leila, você... Eu não entendi quer dizer, quando você foi chamada para trabalhar 8 anos, já existia a casa ou não, em Santo André? Já existia a casa já tem 17 anos,
Então, ela já tinha, só que ela não tinha, né, ninguém gerindo, e aí eu fui para gerir a casa. Ela estava há um ano sem o gestor, e aí eu fui para gerir a casa. E como é que foi? Agora vamos entrando, então, nesse universo desses 8 anos para cá, né? O que você pegou lá atrás, há 8 anos, que você olha para trás e fala, bom, conseguimos fazer bastante disso, isso avançou, isso aqui está diferente, né? Ou seja, o que você sentiu que era... O que você falou até agora, nossa, teve uma hora que quase que eu desisto, né? Ou seja, foi logo difícil, imagino. Era porque tinha muitos desafios. Conta um pouco daquele começo. A casa, apesar de ser um programa global, as pessoas que trabalhavam não tinham profissionalização, era tudo muito amador. Não tinha um sistema, não tinha processos, não tinha nada estruturado, uns gastos assim, né, muito maiores do que o orçamento. Então, não tinha um controle. E eu me deparei e falei assim, nossa, não tem, né? Vou descobrir a América aqui. Mas você vê que nada é por acaso. As coisas são porque alguma coisa quis que elas fossem assim. E você colocar que a casa, mesmo que fosse um projeto menor, precisava de controles e processos, foi difícil, mas você consegue provar. Hoje a casa é sustentável. Para ser chancela, a Casa Ronald precisa ter 3 anos de sustentabilidade em fundo, e a gente conseguiu, antes não tinha, quando eu entrei não tinha nada, e hoje tem mais de um ano. Então, a gente conseguiu estruturar processos, mas quando eu cheguei e vi que as pessoas, né, não tinham profissionalismo, eram uma pessoa que começou na recepção e aí foi para o departamento pessoal, uma atendente que virou captadora, e eu falei, bom, a gente precisa, tudo bem, a equipe é essa, então ou a gente profissionaliza a equipe ou vem ao profissional de fora. E é o que você mais focou. Isso afetou, além de processos, que eu concordo plenamente, e é ótimo que a nossa discussão aqui é muito nessa área dos gestores mesmo, né? Gestores do terceiro setor, como é que isso se constitui, que a gente pode aprender uns com os outros nisso. Mas, além dessa questão dos próprios processos, você sentiu... existia algo que você via que tinha chance de fazer e não estava sendo feito? Por exemplo, na área de captação, você já veio com ideias de fazer mais coisas? Nossa, demais, muita. É uma área que eu gosto muito, que até coloquei na minha bio, que é a área dos recursos públicos, tanto em projetos incentivados como emenda. Não era feito nada. E assim, tem vários incentivos fiscais que você pode fazer, né? E que você consegue captar isso, não tinha nada. Certo? E até a questão de convencimento para o conselho, né? Que aquilo não era uma coisa política. Não são recursos públicos, meu, seu, é aquilo que você vai destinar para a causa diretamente, e que é muito mais fácil você administrar do que, né, indo como imposto para o governo, quando você não sabe aonde aquilo vai ser destinado. Então, até uma questão de convencer o conselho de que era possível, que era legal, que dava para fazer sem se envolver em política, né? Assim, claro, a gente tem política, acho que todo mundo tem que saber política. Você andou na rua, você está fazendo política, mas não ser partidário. Sim, claro. Né? Não se envolver, exatamente, não se envolver com um determinado deputado ou vereador e tal. Mas a política você tem que entender, todas as pessoas que votam, toda a sociedade precisa entender de política, até para saber quem que você está colocando. Então, convencer o conselho a fazer isso e conseguir resultados, quando você começa a demonstrar resultados, e era uma coisa que era possível fazer, porque a casa, né, tinha algumas certidões que ainda não tinham, e aí a gente conseguiu implantar. Mas por quê? Porque pensava-se que era uma coisa muito pequena, não tinha necessidade de ter uma certidão, uma certificação, e aí viu que era possível ter e possível fazer essas fontes de captação importantes. Esses conselheiros já existiam? Como que funciona essa dinâmica dos conselhos? Vocês renovam eles, puxam gente da área? Me conta um pouco dessa. O conselho, a gente tem conselhos de instituições, a gente tem muito atuante o Rotary Club de Santo André,
que foram os fundadores, né? Eles participaram da campanha do Mac Dia Feliz, e aí conseguiram recursos e construíram a instituição e pediram chancela. Então, hoje o Conselho tem esses associados, tem associados de outras instituições, que é a AVCC, que são os voluntários de combate ao câncer, que fica no ABC, tem área médica, tem envolvidos, né, algum familiar que passou pela casa, alguém que já teve envolvimento com câncer infantil. Então, hoje a gente conseguiu fazer um conselho bem eclético, né, bem incluso. Ótimo. A casa, 80% da casa são funcionários, são mulheres, e a gente também tem outros, e de gênero, de religião. Então, eu gosto muito da diferença, né? Somos um jardim florido. Eu não é um jardim só de um tipo de flor. Eu gosto de vários tipos de flores, de várias cores, porque é isso que vai te dar a criatividade, né? Que vai fazer você descobrir novas coisas. Legal. E, Leila, você, para muita gente, associa um Casa Ronald McDonald como, isso aqui é um negócio que o McDonald's que paga, dá o dinheiro. Então, você tem a oportunidade de explicar isso com mais detalhes. Uma coisa que você me perguntasse, Leila, qual é a dificuldade que você tem na captação? Uma delas seria essa, né? Esse nome. Na verdade, esse nome foi até em homenagem ao um empresário que comprou, que fez a marca McDonald's. E a marca McDonald's, o franqueador, ele é um parceiro do RMHC, um dos maiores parceiros, mas não que ele seja dono do RMHC. O RMHC é uma OSC, como a Casa Ronald é também, mas um dos maiores parceiros é o McDonald's. E por isso, onde tem um restaurante McDonald's, tem uma Casa Ronald McDonald também. Mas a proposta do RMHC é que os programas sejam independentes do maior parceiro. Claro, tendo um apoiador, mas tendo outros parceiros também que precisam. Porque hoje, o que eu prego muito também na instituição é a transparência. E as instituições acabam procurando você. Eu tenho 5 auditorias, inclusive internacional. E as empresas, elas querem estar associadas a alguém que também tem uma marca, uma transparência importante, que tem ESG, que tenha processos, porque ela não é um investimento, ela está associando o nome dela a essa marca, então tem que ser uma marca consolidada. E você comentou, ou seja, a principal forma de contribuição do McDonald's é o Mac Dia Feliz ou tem outras formas? A maior forma de contribuição é o Mac Dia Feliz, é uma campanha que é feita no único dia, a maior campanha em prol da oncologia pediátrica no Brasil. Ano passado foram mais de 24 milhões em um único dia, e a gente mobiliza todas as casas e algumas instituições, incluindo o GRAAC, a TUCA, alguns hospitais aí que também fazem, e é o nosso carnaval. A gente trabalha o ano todo com influências. Nós tivemos ano retrasado o Cafu, que foi o nosso apoiador, embaixador da campanha, para que as pessoas comprem o ticket físico ou o Big Mac no dia nesse ano será o dia 24 de agosto. Me diz uma coisa, se eu preciso ir comprar no McLanche ou no McDonald's lá de Santo André para o dinheiro para vocês, ou é um rateio dos vários McDonald's do Brasil? Os restaurantes, a gente tem, cada casa tem os restaurantes que vão ser destinados diretamente para aquela instituição. No nosso caso, nós temos 90 restaurantes, inclusive o Mac Mill, que fica na Paulista, e no dia, esse Big Mac que é comprado, ele 70% vem para mim, para a Casa do ABC, e 30% para o Instituto Ayrton Senna. E nós temos os tickets virtuais e físicos, que são vendidos antes, antecipadamente, aí 100% vem para a instituição que você comprou, no caso, a Casa Ronald do ABC, se você comprar conosco. E isso representa até 40% da nossa sustentabilidade. 40%. 40%. Mas você falou que são 7 casas no Brasil, né? Então, seria essas 7 casas rateando os centenas de McDonald's no Brasil, é isso? Isso.
Isso, os restaurantes, e além disso tem um instituto que também recebe desses restaurantes e um instituto divide com as outras instituições, no caso o GRAAC, a TUCA, o Instituto do Câncer, tem 70 instituições que recebem. Também recebem. E aí você falou, então, 40% vem daí, os outros 60%, parte deles, então, a partir de convênios, emendas parlamentares. Tem algo que é interessante você comentar também para a gente? Assim, sim, nós temos 15% representa de créditos de nota fiscal paulista, como nós temos mais de 200 estabelecimentos, né, que fornecem os cupons conosco, então a gente tem voluntários, tem as empresas que digitam para nós, então é um volume expressivo. Nós temos um bazar também, que gera aí 10% da nossa captação, é um bazar muito bom. A gente está construindo uma cafeteria perto das instituições, que também tem os nossos produtos. Nós temos aí emendas parlamentares e projetos incentivados, que aí já são quase 20%. Então, é o que a gente tem, e a gente quer abordar mais a pessoa física. Agora, para a LGBT ficou um pouco mais difícil abordar as pessoas físicas, mas a gente quer aumentar essa captação de pessoa física, que é importante. Leila, agora com 8, 9 anos, né, já atuando na organização, você não voltaria para a iniciativa privada, imagino, né? Acho. Não, mas... já fui picada pela abelhinha do... Já, né? Imaginei. Eu também não voltaria. Mas o que você faria de diferente de lá atrás e hoje? Agora que você tem um conhecimento, já tem uma experiência, né? Teve algo que você viu que lá no começo você não deveria ter feito? Valeria a pena fazer diferente, talvez? Alguma coisa assim? Talvez para a tua experiência ainda incipiente na área, né? Talvez, não sei, alguma coisa que você faria de outro jeito? Ou não? Não, eu acho que eu busquei muito conhecimento, eu acho isso importante, antes, porque às vezes as pessoas pensam que o terceiro setor, ele é aquela empresa familiar, aquele cara que tem uma causa e foi, e acredito que essa profissionalização, tem muitas instituições de terceiro setor que mexem com causas importantíssimas, mas não tem estrutura, não tem uma profissionalização, não tem as certidões necessárias, e a gente fica pensando, né, se tivesse, seria uma potência, porque a causa é muito importante. E esse apoio, é que eu falo, sempre cursos, especializações, para que você possa ajudar essas instituições que estão aí. E a gente também precisa disso, mesmo que as que tenham, sempre continuar buscando, porque está sempre mudando. Hoje eu tenho, né, de projetos incentivados, empresas que fazem aporte a cada 3 meses. Elas já adotaram a casa. Não tenho aquele trabalho todo de captação. Por quê? Porque elas já confiam, elas já têm a credibilidade, então fica muito mais fácil. E a gente tem uma coisa que nós começamos, que foi muito bom, é a comunicação da casa tem crescido muito. Eu também tenho um podcast, que se chama CasaCast, que nós temos pelas Vesa TV, eles nos dão um estúdio, então nós fazemos esse podcast todo domingo de manhã, streaming, tem Spotify, tem a Deezer, tem as plataformas de podcast. Isso tem mostrado muito a casa. Isso é muito bom também, até para a própria captação e para os próprios parceiros, né? Porque eles também querem ser vistos. Então, quanto mais a casa é vista, eles também serão vistos. Depois eu passo o endereço direitinho, disso que eu quero acessar, hein? Sim, você está convidado. Agora aí a gente faz uma dobradinha. Em julho aí, a gente marca no presencial, que sempre é um podcast melhor do que esse que a gente faz à distância, né? Muito bom. Agora, eu queria te perguntar uma outra coisa. Eu gosto muito do que você está dizendo, Leila, sobre essa questão da contínua formação, certificação, aprendizado, né? Onde você me falou também que você fez vários cursos de filantropia, enfim. Onde você buscou mais informação esses anos, sabendo que é pouco, né? Que não existe uma graduação específica, que não existe... Como é que você foi fazendo esse tempo para se informar? Também procurou outras organizações, você procurou treinamento
do setor empresarial que pudesse servir? Me conta um pouco as suas buscas nisso. Sim, foi muito, né? Através de consultoria também. Já tive com o Rodrigo também, o Paredes, ele fez uma consultoria para nós, né? Porque às vezes a gente, né, tem que pulverizar tanto, e aí a gente contrata a consultoria que já vem específico para aquela determinada sanar aquele problema que a gente precisa. Eu sou muito a favor da consultoria, porque facilita, a gente não tem que fazer essa busca, ele já vem com o que realmente a gente quer. Né? E é um investimento que dá muito retorno, a gente sana esse problema. Mas foi através disso, consultorias, a filantropia, a BCR, tem a TJCC, a Abrale, né? Eu estive com o Daniel Stigel, da Abrale, também a gente conversa, ele está fazendo até uma pesquisa aí que eu falei para ele que eu quero ver o resultado. E sempre, né, se envolvendo nos workshops das Casas Rondas, o próprio RMHC, ele tem vários cursos aí também, envolvimento tem a Universidade Kellogg, que tem o apoio deles também, mas é tudo muito solto, você tem que correr muito atrás disso. Um pau quebra-cabeça, né? Eu discutia muito com o JP, que eu falei, JP, eu quero contratar um captador, mas não existe CBO. Ele, Leila, calma. Eu falei, JP, eu ponho o quê? Marketing? Ele falou, Leila, calma, que ele vai conseguir. Agora tem, você sabe que agora tem CBO. Ele falou, Leila, agora tem um CBO. Eu falei, agora a gente tem uma graduação, vamos lá no tem que ter uma graduação de captador, porque, né, é uma área que está crescendo muito, uma área muito promissora, dá uma disputa no mercado. Sim. Então, se você Como é que está essa área com você na sua organização? Como é que vocês têm? Vocês têm um departamento? São funcionários? Nós temos uma área com 4 pessoas só voltadas para captações, então tem captações diretas, indiretas, internas e externas, então tem essas definições de inscrição de cargos desde a atividade, e tem crescido muito, então quanto mais eu tenho a divulgação da casa, mais a casa aparece, mais fácil essa captação vem. Muita coisa vem sem a gente buscar, pela visibilidade da casa, com a comunicação. Então, a gente está sempre... E como está, aproveitando esse gancho, como é que está essa relação da comunicação com a captação? Vocês têm isso junto? São departamentos separados? São separados, mas um é cliente e o outro fornecedor. Eu tenho uma equipe de 3 pessoas, inclusive uma assessora de imprensa, que cuida da parte de comunicação nossa, de divulgar a casa, mas também muito focada com a captação, com a agenda do que a captação quer trabalhar em cada período. Legal. Nossa, Leila, você é uma organização exemplar mesmo. Eu não estou querendo puxar saco, não, mas as coisas que você está falando são muito sensatas, coisas que a gente defende há muitos anos, né? Saber que eu estou tendo uma conversa contigo há 25 anos atrás, quando a gente criou a BCR, a gente nem cogitava que chegaria a ter uma conversa nesse nível como a gente está tendo com você. Então, é muito legal. Para mim, é um prazer enorme, porque lá atrás a gente está tentando convencer organizações a ter captação de recursos, a ter um profissional de captação. Né? Então, e precisa ser isso bem definido, porque você falar onde é a comunicação e onde é a captação, para que não tenha, né? Não, os dois estão fazendo a mesma coisa, não. Tem os processos definidos, eles sabem o que cada um vai fazer, quando um é cliente, quando é um fornecedor, para que não tenha... E quanto mais a gente tiver essa clareza para ele, por isso que eu brigo com a graduação, é melhor, porque aí você tem um profissional realmente formado. Né? Você está buscando um captador. Hoje você busca muito um vendedor, né? Um marketing, e aí você acaba tendo que formar dentro da instituição um captador. Ele não vem pronto. Não vem pronto. Tempo, a instituição gasta com isso. Isso leva de tempo, leva dinheiro, até esse profissional ser formado. Então, se ele já vem pronto, ele só vem a crescer. Vou te adiantar uma coisa que nem era para falar, mas já que falamos já 2 vezes disso, né? Não é uma graduação, mas a gente está nos finalmente de desenvolver uma certificação de captador, né? Como uma qualificação concreta. Estava em reunião, antes de começar a conversa contigo aqui, mais uma das reuniões que a gente tem é em parceria com a BCR, obviamente, mas acho que contempla um pouco essa necessidade. Agora, é claro, né? Se a gente for imaginar que são 800 mil organizações, de fato, como dizem que são, eu acho que é menos, mas enfim...
não tem 800 mil e estamos longe de ter 800 mil captadores, né? Está muito longe disso. Então, realmente fica muito disputado, porque os poucos que tem estão aí nesse mercado. E eu fico muito na propaganda, na divulgação de formar mesmo internamente, né? Formar jovens recém-formados que possam se interessar pelo setor, né? Enfim. Mas é um dilema que eu entendo, compreendo o que você está dizendo e essa dificuldade. Agora, vamos chegando nos finais aqui, eu tenho uma curiosidade, uma pergunta para te fazer, porque, como eu disse, eu tenho uma admiração muito grande pela forma com a causa do câncer, e principalmente o câncer infantil, é tratada no Brasil nas várias situações de intercâmbio de ideias, encontros. Eu não sei se isso continua assim, mas há uns 10, 15 anos, quando eu fui convidado para essas palestras, esses encontros, participei de encontros regionais também, eram situações lidando com isso lá na Bahia, propriamente dito, uma que era internacional, outra internacional. A Abrali, que também, né, a Merula faz um trabalho maravilhoso também, até na latino-americano, né, um trabalho. Então, eu vejo que, mais que outras causas, existe uma iniciativa forte de intercâmbio, né, de encontros, intercâmbio. Isso permanece? Vocês participam disso? Vocês promovem isso? Conta um pouco disso. Sim, a gente está sempre buscando, tem muitos encontros, mas a oncologia pediátrica que eu vejo ainda é muito deficiente em relação à adulta, né? Por ser uma doença rara, ainda tem pouco investimento, né? Você tem aí uma linha em 10 anos de mais de 15 medicamentos inovadores para o câncer adulto, e somente 4 para criança. Então, dá pouco investimento por ser uma doença considerada rara. Mas ela, ao mesmo tempo que ela aparece, ela é muito mais rápida do que o adulto, porque a criança está em fase de crescimento. Então, os processos têm que ser muito rápidos e a inovação tem que ter. Tem as conversas, algumas coisas ainda são muito insignificantes em relação ao câncer adulto, mas a gente tem procurado ampliar esse espaço. No TJCC, ter uma parte falando sobre oncologia pediátrica, na CONIAC, nos encontros, para que tenha até na própria medicina, a gente briga muito pelo diagnóstico precoce, né? Quanto mais cedo você identificar o câncer, mais rápido e mais fácil ele é curado, as chances de cura são muito maiores. Então, a gente promove uns encontros para realmente conscientizar as pessoas, a quem está envolvido com as crianças, professores, instrutores, todo mundo que está envolto da criança, para que ela perceba um olho diferente, um sintoma, alguns sintomas, para que corra e encaminhe essas crianças. E também que a gente apoie essas famílias, porque tem famílias em situação de vulnerabilidade social e, por incrível que pareça, também tem câncer. Né? A gente acha que o câncer é uma coisa elitizada. Né? É a coisa mais democrática que eu conheço é o câncer. Então, uma família que não tem... Eu tenho famílias ribeirinhas que não tem banheiro em casa. E elas têm filhos com câncer, e elas precisam da saúde, elas precisam de acesso à medicação e a tratamento. Então, a gente está se falando muito sobre isso, porque tem que ter esse auxílio básico também para a família que vulnerabilidade. Num desses coniaques que eu fui, eu não lembro agora se foi faz tempo, já não sei se era em Natal, eu não lembro agora, ou em Fortaleza, enfim, eu fui em alguns, mas eu lembro que ficou realmente, claro, grande parte dos conteúdos, esses 2 ou 3 dias, eram focados no próprio atendimento, né? As crianças, as famílias, os adultos, mas tinha uma quantidade até significativa de conteúdos que eram focados na troca de experiências, de cases mesmo, né? Uma organização ensinando a outra a fazer telemarketing, ou como fazia telemarketing, uma mostrando para a outra como é que trabalha com processos de melhoria, sei lá, estou inventando aqui termos. Eu acho, também não sei, posso dizer que se isso continua ou não, mas eu sempre acreditei muito nesse modelo de aprender muito umas com as outras, né? Então, você tem essa prática também, a sua organização, essa prática de não só de talvez participar em outros lugares ou ajudar outras, ou também ser ajudada por outras, ou seja, ver como você
ficam se visitando, vamos chamar assim, né? Sim, a rede do Instituto Ronald, eles trabalham assim, né? Nós temos instituições que são muito fortes no telemarketing, uma casa de Belém é muito forte no telemarketing, outra em outra fonte de captação, a gente com as emendas e os projetos incentivados, então a gente troca essas informações e isso vira até um material depois que a gente monta um material de estudos. Mas é muito dentro da rede de oncologia. Mas eu acredito que isso possa ir para outras frentes, porque acaba, né, a captação, precisam de mais, outros de menos, mas a captação é isso, né? A gente tem aí outro dia, né, que eu brinquei com da filantropia lá, a Carol Zanotti, que eu falo sempre que ela é minha guru de projetos. Outro dia eu falei 60 formas de captação. Eu falei, nossa, 60 formas de captação. Eu tenho uma pessoa só que faz isso, mas quando você vai filtrando, acaba sendo, né, a mesma coisa, que é o quê? Você está dando oportunidade de uma pessoa, de uma empresa. Não é você que está pedindo o dinheiro, você está dando a oportunidade dela para transformar uma situação em uma coisa melhor. É isso que eu falo também. E eu acho que tem uma coisa também interessante nisso dos aprendizados, e uma visitar a outra, que no meu caso, ele é o que me fez concluir que eu queria trabalhar no setor mesmo, né? Porque a gente fala que na iniciativa privada, se eu tenho uma fábrica de iogurte e você tem outra, eu quero que você morra, né? Porque né? Mas no caso das causas, a gente, ao contrário, se eu atendo criança com câncer também, a gente quer ajudar um ao outro, porque a gente quer acabar com o câncer, não com a organização. Isso muito rapidamente, há muitos anos atrás, caiu a ficha para mim, que é esse tipo de mundo que eu quero viver, né? No sentido de poder ajudar uns aos outros. E nessa linha também eu fui o que acabei fazendo. Eu achava que eu ia ficar um tempo trabalhando como consultora, 25 anos atrás também, até achar minha causa e descobri que a causa era essa mesmo, né? É ajudar as várias organizações e pessoas na área de captação que eu acabei fazendo esses anos. E nesse sentido, o que eu queria te perguntar, e aí encerrando mesmo, Leila, a gente, como eu falei, a gente lida com outras organizações, outros gestores, e como é que a gente pode trocar figurinhas nesse sentido, né? Você poderia dar alguma dica específica dessa experiência que você tem, que já de cara posso dizer que super admirável, fiquei muito feliz de te conhecer e saber do teu trabalho, da tua consistência no que você fala, dá muita tranquilidade de saber que você está fazendo uma coisa muito consistente e pensada e bem feita, né? Que conselho que você daria, não precisa ter vários, mas um conselho bom que você daria para outros gestores que estão te ouvindo, ou agora ao vivo ou no gravado? Um conselho, né, que eu fui aprendendo ao longo desses anos é se envolver. Porque a gente, às vezes, pensa que a gente está olhando muito para o nosso umbigo, né, na nossa causa, mas a gente precisa se envolver com a sociedade em todo. Eu, por exemplo, eu também sou conselheira do CMDCA de Santo André, né, porque eu trabalho com projetos incentivados, então eu estou no conselho da criança e do adolescente, eu estou na Câmara, eu estou com o prefeito, eu estou envolvida com toda a cidade. Por quê? Porque eu preciso estar com a informação é importantíssimo, e eu preciso estar em destaque. Eu acho que a gente não pensar, eu só tenho a minha OSC, eu vivo naquele mundinho, não. Você está na sociedade, tudo bem, a sua causa é animal, a sua causa é ambiente, a criança, mas tudo está interligado. Então, você precisa se envolver em tudo. Você tem que ter uma pessoa que tenha esse relacionamento. Ir nos lugares, ir nas conferências, ir nos encontros, estar envolvido e sabendo o que está acontecendo, porque tudo isso vai te afetar de uma certa forma, né? A gente vê aí que está acontecendo no Sul, a Casa do ABC se mobilizou em ser uma fonte de recebimento, o Instituto conseguiu a doação da Coca-Cola de mais de 10 mil reais de água, a Martin Brau é para transformar. Eu falei, Leila, o que você tem a ver com o Sul? Eu falei, eu tenho a ver com o Sul, porque um parceiro que é o ICE, que inclusive ganhou aí no ano passado, do Dr. Bruneto, Instituto do Câncer Infantil, que é um parceiro muito tempo do Instituto, mas não só isso, toda a sociedade. Então, você está, né, uma coisa liga a outra, você não pode estar só envolvido no seu mundinho, você tem que estar realmente envolvido na sociedade em tudo, porque uma coisa ou outra vai te afetar a sua OSC, e você tem que estar sabendo o que está acontecendo e saber como resolver. Legal. O mundo é um só, né,
Leila. Então a gente tem que se só, ajudar mesmo. independente da causa, né? Uma hora ela vai chegar na sua causa, a causa do outro, uma hora vai afetar a sua. Sim. Querida, mais uma vez, muito obrigado. Eu não sei, você vai estar no Festival ABCR lá em estarei no ABCR. Eu vou lá também, então vou poder te dar um abraço ao vivo, que eu também vou, então, lá nos vermos. Prazer. Muito bom, adorei fazer essa conversa contigo, aprendi bastante. Fico muito feliz pelo trabalho que você fez, parabéns pelo trabalho. Para quem está nos assistindo ao vivo aqui, então, repito, obrigado pela presença. Para quem está nos assistindo gravado, né, que se inscrevam, que assim vocês possam também estar ao vivo, é só se inscrever no link que vai estar abaixo. E é isso. Então, até a próxima terça, como sempre, todas as terças-feiras, onde quer que eu esteja. Hoje eu estou numa cidadezinha chamada Caldas de Montbui, que é uma cidadezinha perto de Barcelona. Você está no Rio, né? Eu estou na Barra, estou no Rio. Visite uma casa Ronald, que também tem uma casa Ronald na Espanha. Vai lá então, conhecer o trabalho. Legal, vou sim. E é isso, independente de onde estivermos, a gente consegue se encontrar por aqui também. Isso é a vantagem da internet. Leila, obrigado mais uma vez. Até a próxima. Nos vemos ao vivo, então. Obrigadão. Obrigada, eu que agradeço. Tchau, obrigada.